E para repercutir esses avanços nas pautas da Câmara dos Deputados, eu converso agora com o advogado tributarista, o vice-presidente da Academia Brasileira de Direito Tributário, o Eduardo Diamantino. E quem também participa desse bate-papo conosco é o nosso comentarista do Canal Rural, o Miguel Daúde. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para vocês. Olha, eu começo com o Diamantino, né, doutor? A proposta muda, né, o sistema de tributos no Brasil. Vamos falar de reforma tributária para a gente começar, tá? E mesmo com o apoio de muitos segmentos que acreditam que uma reforma tributária tem sim que acontecer, porque ainda existem setores, doutor, que ainda estão preocupados. O que ainda gera insegurança em alguns segmentos? Boa noite para o senhor. Boa noite, agradeço o convite. O que eu quero dizer, acompanhando aí as considerações do presidente aí da Câmara dos Deputados, veja, a reforma tributária não está discutida há 30 anos. Aliás, a reforma tributária está discutida há 15 dias. Esse é o primeiro ponto que nós temos que colocar. Porque sempre se aspirou uma reforma tributária, mas o texto apareceu há 15 dias atrás e o texto final, nem ontem na votação, tinha certeza do que estava aprovando. Prova disso é o jabuti que enfiaram no artigo 20, constitucionalizando os fundos de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que acontece é que o que gera insegurança é que quem tem um pingo de noção histórica do Brasil sabe que essas coisas apressadas e mal combinadas tendem a não dar certo por aqui. Não tem 30 anos, tem 30 anos de discussão da ideia. Agora, de discussão do texto tem só 15 dias. Deste último texto, sim, e gera ainda muita segurança realmente em relação ao texto. Daúde, boa noite para você, seja bem-vindo também ao nosso programa. Daúde, vamos à repercussão no agro, porque para a FPA, como a gente viu agora há pouco na abertura do programa, o agro ficou satisfeito e foi atendido nos principais pontos. Já a ProSoja Mato Grosso, por exemplo, diz que a reforma, do jeito que está, ela não atende o setor. Eu queria saber a sua avaliação a respeito disso. Você acha que o agro foi ou não beneficiado com esse texto? Boa noite. Boa noite, Marusa. Boa noite, Diamantino. Bom, Marusa, o que nós temos que entender dessa reforma é que ela tem uma estrutura, uma espinha dorsal, né? Que o sistema tributário do Brasil tem que dar, eu não tenho dúvida. É um sistema perverso, que penaliza determinadas categorias, é um sistema que tem que ser mudado. Você não consegue fazer uma proposta de emenda à Constituição com detalhes de cada mudança. Você tem a espinha dorsal. A gente ouviu, mas a cesta básica não definiu quais os produtos que farão parte da cesta básica. Sim, serão feitos por lei complementar, né? No caso de você comprar uma máquina, né? Mas como é que vai ser a máquina? A máquina, quando for tributada, ela vai ser tributada quando ela é vendida. Então, a cadeia que tem uma somatória, né, e acúmulo de tributos, ela vai acabar. Então, se você hoje tem uma máquina que custa 1.000 e tem 40 de imposto, o que vai acontecer? Ela vai chegar para o consumidor por 60. E aí ela vai ter uma tributação. Então, é um sistema complexo, é um sistema moderno. Evidentemente que você está introduzindo um sistema desse na nossa legislação tributária, que é um Frankenstein, né? O Paulo Guedes já dizia, é um manicômio tributário. O outro já também falava de outra forma. Então, você tem que fazer essa adaptação. O importante, Marusa, é que essa estrutura tributária mudou e está de acordo com os melhores sistemas de tributação do mundo. Agora, concordo com o meu amigo Diamantino, né? A gente já fala de reforma tributária desde que eu nasci. Só que esse projeto foi colocado lá dessa forma, rapidinho, vamos votar, vamos votar. Agora, eu tenho a esperança de que o Senado pode corrigir e que o sistema de lei complementar também vai fazer essa adaptação. Então, respondendo a sua pergunta, eu não acho que o agronegócio foi prejudicado, porque a gente já tinha notícia que a frente parlamentar já vinha discutindo isso há muito tempo, né, com o relator para adequar as necessidades do agro.
Eu queria saber do Diamantino, então, né, com toda essa segurança em relação ao texto, o senhor acredita, então, que deve ser travado, então, lá no Senado? Tem muitos pontos ainda a serem discutidos para realmente sair do papel? Ó, Olha, eu quero dizer que a FPA fez um trabalho brilhante. Eu participei desse trabalho da Comissão de Reforma Tributária e eles tentaram muito, e o tempo todo defender o agro. Então, dizer que a FPA não atuou é um tanto quanto temerário. Agora, dizer que a reforma tributária não aumenta a carga do agro é outra inverdade. Veja, piorou. Podia ter ficado muito pior, mas dizer que não piorou, dizer que não aumentou a carga do agro, com certeza isso é verdade, aumentou a carga do agro. Veja, eu vejo um problema, Daúde, principalmente ali na questão do crédito, que é o seguinte: o conceito de cesta básica é uma confusão. Está muito presente na legislação hoje do ICMS. A cesta básica do estado de Minas é uma, a cesta básica de São Paulo é outra, e eu acho que de outros estados também, cada um é uma cesta básica. O que é cesta básica para você? O que é para um trabalhador? O que é para um milionário? São conceitos fluidos. A briga vai ser deslocada para a lei complementar. De repente, essa é a única solução. Eu acho que ela ficou com muitos termos, vamos dizer, absolutamente vagos e que vai dar muita discussão. Ela não é boa de técnica de redação. Agora, que a Frente Parlamentar de Agricultura tentou até o último momento corrigir essas distorções todas. Mas acho que o texto vem muito confuso, muito mal escrito. Mas, viu, Tem. Diamantino, Maruza, desculpa, só para... A frente parlamentar está otimista, né, em relação às mudanças que ela sugeriu, que foram aceitas. Agora, é evidente, né, que é difícil você, já nesse momento, como você bem colocou, Diamantino, sem uma discussão aprofundada do que foi aprovado, você tem dúvidas, né? Mas, de acordo com algumas informações, isso pode ser corrigido ao longo do tempo. É como se fosse um jogo de futebol. O chute, né, foi dado. Agora vamos fazer o jogo. E o jogo é exatamente você adaptar essa legislação, que é boa, a uma realidade brasileira, de forma que você não tenha prejuízo. Isso não vai passar a vigorar a partir de amanhã. Isso tem um tempo, né, de maturação, tem um tempo de você se adaptar. Agora, Diamantino, tanto você quanto eu, a gente sabe que uma reforma tributária é importante para o país. Não, com Diamantino. certeza. Eu acho que precisa ter reforma tributária, é fundamental ter reforma tributária, mas, de novo, não que eu seja um cara que queira as coisas muito devagar. Acho que essa foi assodada. E agora nós vamos continuar essa discussão, seja no segundo turno no Senado, né? Seja na lei complementar. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Tem muita falta ainda e pênalti, né? Tem muita coisa ainda para acontecer. Vamos ver se essas dúvidas vão sendo tiradas aí, né, gente? Quando os parlamentares voltarem desse recesso em agosto. Vamos acompanhar. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Uma ótima noite e bom final de semana. Eu que agradeço a participação. Muito obrigado. Obrigado, Maruza. Obrigado, Diamantino, e até mais. Até!